Olá, meus irmãos, como vão? A paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui partilhando esse momento com vocês. E nós vamos falar hoje sobre um feriado que está aí, ó, chegando, e que é talvez o maior feriado, né? O maior número de dias de feriado que a gente tem aqui no Brasil. Ele mesmo, o Carnaval. E o nosso Carnaval velho de guerra, que acontece todo ano, tem sempre e traz sempre as mesmas perguntas, né, que ficam pululando por aí. O crente pode pular Carnaval? Eu posso, sei lá, desfilar numa escola de samba? Ou eu posso ficar na minha casa assistindo, né, na paz do meu lar, o desfile das escolas de samba? Posso mandar meu filho fantasiado para a escola? Retiro ou evangelismo? Tenho que escolher um dos dois? Que dúvida. E se o bloco for gospel? Será que eu posso cair na folia? Bom, antes mesmo da gente começar a esquentar os nossos tamborins, fazer o nosso zirídon e entrar na avenida, eu quero convidar vocês, enquanto eu baixo os meus olhos aqui para poder compartilhar a minha tela com a apresentação, para vocês entrarem no canal da igreja Jesus Vive, lá no YouTube. Lá vocês vão ver vários vídeos, uma gente boa que está fazendo vídeos nesse período aí de pandemia, de quarentena, e vocês vão estar sempre por dentro do que a gente ficar postando. E vamos falar um pouquinho da história do carnaval, então. No mundo antigo, a humanidade costumava atribuir o que acontecia de bom ou de ruim aos deuses, né? A gente sabe disso. Então era comum fazer rituais para implorar o favor desses deuses e também para festejar as suas dádivas, que significavam uma boa colheita, a chegada da primavera, a fertilidade e o fim do inverno, por exemplo. Né? Aqui a gente pode ver várias dessas manifestações. No Velho Testamento, também a gente encontra o povo de Israel participando de festas e solenidades. A diferença é que essas celebrações, elas vinham do próprio Deus. Isso acontecia para que a bondade do Senhor e os atos que ele realizou para libertar e cuidar do seu povo não caíssem no esquecimento. Você pode ver lá em Levíticos 23. Outras festas celebradas no Egito, na Grécia e em Roma começaram a ir muito além do que simplesmente agradecer aos deuses. Acreditava-se que eles desciam para se banquetear e farrear com seres humanos. E se os deuses estavam aprovando, qualquer excesso em nome deles era desculpável. Eu gostaria, então, de destacar três festas que os historiadores e pesquisadores têm reconhecido como embriões do que viria a ser chamado carnaval. A primeira é a Bacanal, Bacanal ou Bacanales, que era feita em homenagem ao deus Baco ou Dionísio e acontecia em março, na Grécia e depois em Roma. Eram sempre regadas com muita bebedeira e muito sexo. As Saturnálias, ou Saturnais, que eram também chamadas festas dos escravos, pois eles podiam participar da folia junto com seus senhores. Nessa ocasião, um escravo ou prisioneiro ganhava sorte grande. Ele era coroado rei Momo. Então, servido com muita comida, com muita bebida e outras diversões. Mas, ao final da festa, o pobre coitado apanhava muito, era brutalmente sacrificado. E também acreditava-se que as tradições natalinas, como enfeitar a árvore, como colocar ramos pela casa, tenha começado nessa festividade que era realizada em dezembro em Roma. O culto a Ísis era outra dessas festas, que começou no Egito e atravessou fronteiras, foi parar lá em Roma. O ápice é quando levavam uma espécie de navio sob rodas, bem enfeitado, e lançavam ele ao mar. Alguns pesquisadores acreditam que seja a origem dos carros alegóricos de hoje em dia. Tais festas eram uma espécie, sabe, de mundo invertido. Não, peraí, não é esse mundo invertido, não. Era esse aqui, ó, uma válvula de escape que servia para subverter a ordem social e hierarquia, bem como a moral. Nobres se divertiam junto com plebeus, o adultério era relevado, os homens podiam se vestir de mulheres e as mulheres de homem, num movimento de catarse popular. Na Idade Média, após a disseminação do cristianismo pela Europa e a consolidação da hierarquia católica,
As festas pagãs, elas não deixaram de existir, não, sabe? A igreja bem que tentou, mas não conseguiu dar fim às festividades que duravam até 2 meses. Foi aí, então, que no VI século, o Papa Gregório Magno instituiu a Terça-feira Gorda, para que os fiéis pudessem extravasar seus impulsos. Seria uma espécie de dia do expurgo. A expressão latina que traduz isso é a carnes levale, ou adeus à carne, e que deu origem à palavra carnaval. No outro dia, a quarta-feira de cinza, o fiel iria à igreja obter perdão dos pecados e aí então entrar na quaresma, dando a Deus mesmo a carne, que era um período de 40 dias de restrições e de jejum como preparação para a Páscoa. E com todas as manifestações culturais, né, absorvidas pelo mundo moderno, pressiona daqui, pressiona dali, moldado por diversos interesses, o carnaval foi adotado em várias partes do mundo e de maneiras diferentes. No Brasil, ele chegou trazido pelos portugueses ainda durante o período colonial, numa versão chamada entrudo. No entrudo, a coisa era violenta. As pessoas saíam às ruas para se sujar. E se sujavam com lama, com urina, cal, líquidos mal cheirosos, jogavam um ovo podre um no outro, laranja, entre outras coisas. Como não poderia deixar de ser, com o tempo, o entrudo foi proibido. E o Brasil foi mais influenciado pelo Carnaval de Veneza e de Paris. Surgiram, então, os blocos carnavalescos, que acabaram por conduzir os festejos de rua, os carros alegóricos, as marchinhas e o samba, que teve sua origem na dança africana do jongo. Atualmente, o carnaval também é uma festa muito importante do ponto de vista econômico. Somente no Rio de Janeiro, ele movimentou em 2019 mais de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Trouxe mais de 1,5 milhão de turistas à cidade, e essa quantidade de turistas ocupou 90% da rede hoteleira. Em 2018, criou mais de 70 mil postos de trabalho que impactaram também na arrecadação de impostos. Culturalmente, ele se espalhou em todo o país, com diferenças regionais. No Sudeste, a gente tem as escolas de samba e os blocos, no Norte, festas de boi, no Nordeste, trio elétrico, frevos, bonecos gigantes de Olinda, não é mesmo? Mas, como nós utilizamos a Bíblia como nossa regra de fé e prática, precisamos ver o que ela diz sobre essa festa. Bom, se você for procurar um versículo muito específico sobre o carnaval, não vai encontrar nada. Mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos mostra para o que Deus nos chama, não é? Que é para viver uma vida santa e que somos o templo do Espírito Santo. Então, nós vamos encontrar vários versículos dizendo para não satisfazer os desejos da carne, né, para apresentar o corpo em sacrifício vivo, que é o culto racional e não essa doideira do carnaval, né, que a vontade de Deus é que nós sejamos santificados e, por fim, que o nosso próprio corpo é templo do Espírito Santo. Mas, olha, antes que vocês comecem a tirar pedras em mim, dizendo que eu não sou a favor do carnaval, que eu quero acabar com o carnaval, eu sei que é claro que, em se tratando de cultura e economia, as questões não são nada simples. Em cultura, nós temos a tarefa de não excluí-la totalmente da nossa vida, mas também de não absorvê-la de maneira indiscriminada. Por outro lado, existem muitas famílias que tiram seu sustento do carnaval falando economicamente. Esse ano, calcula-se que com o cancelamento da folia por conta da Covid-19, o país deixará de arrecadar diretamente, só em impostos, mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Fora, claro, a arrecadação extraoficial, né? Que vai do vendedor de cachorro-quente ao catador de latinha. O desafio do cristão, quando falamos em cultura, é orar e vigiar, como expressa em Mateus 26. Isso pressupõe observar práticas e ambientes e aprender quais são os nossos limites, o que é seguro para nós, não somente física, mas também emocional e espiritualmente. Essa observação deve levar em conta nossas fraquezas, nossos desejos e também outros fatores, tipo a idade, o acesso à informação. Vou dar um exemplo aqui.
Eu, Jaqueline, não vejo problemas em um adulto cristão assistir um desfile de escola de samba, seja pela TV ou pessoalmente na avenida, desde que com um ar-condicionado bom, né? Entretanto, quando se trata de uma criança, ela deve assistir um desfile na íntegra? Qualquer desfile? Deve ser levada à avenida? Acredito que não. Por outro lado, sabemos que o carnaval continua sendo, tal como nas suas origens, uma festa de excessos. Eu não estou falando do bloquinho da escola, em que as crianças se fantasiam, cantam marchinhas antigas e jogam confetes. Há realmente um clima propício para o abuso da sensualidade, da luxúria, da violência, das substâncias tóxicas que envolvem todos aqueles que estiverem no mesmo ambiente. Os que foram para brincar ou apenas olhar. Depois que o carnaval passa, nós vemos as notícias, né? Paulo, no capítulo 1 de Romanos, parece até descrever as práticas dessa festa. E como no versículo 24, quando diz que Deus entregou essas pessoas à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Paulo alerta os cristãos que estavam em Roma, olha lá, os romanos eram um povo que, como vimos, promoviam esse tipo de evento, como as bacanais, as saturnálias, né, a festa de Ísis. E Paulo alerta esses cristãos que estavam imersos ali, né, naquele caldo cultural, a não compartilhar e a não compactuar com essas práticas. E nós? Nós sabemos que, de acordo com Filipenses, devemos procurar ocupar nossos pensamentos com tudo aquilo que for correto, com tudo aquilo que for puro, verdadeiro. E convenhamos, né, gente, isso é quase impossível de se fazer participando de um bloco ou de um baile de carnaval. Então, com base no que diz a palavra, acredito que cada um deve saber o que é melhor para si mesmo. Se a opção for fazer um trabalho evangelístico, nas ruas, durante o carnaval, que a gente faça de acordo com os nossos próprios limites e com muito amor nos nossos corações, mesmo que sejamos alvo de zombaria ou deboche. Se a opção for ir para um retiro, que seja com o espírito de ter mais comunhão com os irmãos e compartilhar a palavra. Se for ficar em casa descansando, que seja para curtir a família, aproveitar para conversar bastante, sem ficar irritado durante a conversa, porque seu filho adolescente pensa diferente de vocês. Então, irmãos, espero que essa pequena exposição tenha contribuído muito para edificar a vida de vocês, como contribuiu para edificar a minha, né? E que nós possamos seguir sempre nesse caminho, sempre ancorados, né? Com os pés ancorados na palavra, mas também com os nossos olhos bem atentos ao que acontece ao nosso redor. Tá bom? Um grande abraço, um bom feriado. Beijo, saudade de vocês.